pelo Senhor, para se aconselhar, ó Deus, para confessar, para perdoar, para pedir o perdão. Estamos aqui, ó Deus, para receber a direção do Espírito Santo, como proceder, como viver. Ó, Namás, quando o Senhor diz que estamos no mundo, mas não somos do mundo. Então nós precisamos da sua direção, do teu ensino, para que as pessoas possam ser curadas, para que as pessoas possam ser abençoadas, para que as pessoas possam ter uma vida diferente. E isso é em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, na tua presença estamos, e por isso nós perdoamos todos que um dia pecaram contra nós. Nós estamos perdoando essas pessoas e estamos abençoando essas pessoas, como nós pedimos também no Senhor o perdão, se alguma coisa nós pecamos contra o nosso irmão, nosso próximo, até mesmo contra a tua palavra. Nós pedimos o teu perdão encarecidamente, ó Deus, e pela tua misericórdia, pela tua graça, que o Senhor venha nos perdoar em nome de Jesus e abrir para nós o conselho que precisamos, preparando o nosso coração para que a gente tenha facilidade de entender o conselho do Senhor. E isso é em nome de Jesus. E desde já, Senhor, esse culto está em suas mãos. Que o Espírito Santo venha dirigir, e eu me entrego em tuas mãos como instrumento de voz do Senhor, meu Deus, para que o Senhor venha usar minhas cordas vocais para estar ajudando a cada pessoa, ó Deus, que precisa de uma cura, que precisa de um conselho, que precisa de uma decisão. Assim, Senhor Deus, eu me coloco à sua disposição em nome de Jesus, e vocês digam: assim seja, para a glória de Deus. O homem que ouve a palavra de Deus é como aquele que sobre a rocha edificou. Caíram as chuvas e o rio transbordou, soprou o vento, enfureceu, mas ele firme sobre a rocha permaneceu. Aquele que ouviu a palavra de Deus, mas não viveu, sobre a areia construiu e sua vida destruiu. Aquele que ouviu a palavra de Deus, mas não viveu, sobre a areia construiu e sua vida destruiu. O homem que ouve a palavra de Deus é como aquele que sobre a rocha edificou. Caíram as chuvas e o rio transbordou, soprou o vento, enfureceu, mas ele firme sobre a rocha permanecer. Aquele que ouviu a palavra de Deus, mas não viveu, sobre a areia construiu e sua vida destruiu. Aquele que ouviu a palavra de Deus,
viveu, sobre a areia construiu, e sua vida destruiu. Pai, nós sabemos que só o Senhor é Deus e não há outro. Antes do Senhor nunca houve Deus, nem depois de ti haverá um outro Deus. Nós temos essa absoluta certeza. E estamos aqui, ó Deus, para lhe ouvir, para receber o teu conselho. Ó Deus, para ser instruído pelo Senhor, dirigido pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. E vocês digam: assim seja. Diga: Senhor Deus, o Senhor conhece a minha vida, conhece o meu coração, o Senhor sabe que eu preciso de uma resposta, eu preciso de uma mudança. Eu quero salvar a minha família, eu quero salvar os meus amigos, os meus vizinhos, em nome de Jesus. Digam: graças a Deus. Bom dia, glória a Deus. Velho, Deus abençoe. Irmãos, olá Maria Alice, Deus abençoe a sua vida e toda a família aí, tá? Olha, eu no último sábado agora de dezembro, eu vou estar subindo ao monte, porque é aquilo que eu falei, até minha esposa escreveu já a carta e tudo. O Sanaqueribe, ele fez uma carta de afronta a Israel, e essa carta, o Ezequias pegou, abriu essa carta para Deus. Olha aqui, olha o que ele está falando aqui. Então Deus viu aquela carta. É o que precisa acontecer com cada um de vocês. Mas as coisas de Deus, irmão, é só para quem crê. Jesus diz que tudo é possível que crê. Receber milhões de pessoas, mas não estão crendo. Eles estão ali por algum objetivo. É como a igreja. Muitos vão à igreja, às vezes eu vou lá porque aquela igreja lá é grande, eu vou ficar rico também. Não é isso. Nós precisamos de salvação. Salvação. Está entendendo? O que adianta ganhar o mundo? Como é que está escrito? E perder a sua vida. Então, o principal que você precisa é da certeza em você. Você está salvo. A sua família está salva. O tempo está passando. Mundo de surpresa. Você viu o que aconteceu lá fora, né? Em Ramá. Aquela guerra de Israel lá em Ramá. Olha lá quanta gente morreu. Crianças decapitadas. Crianças decapitadas. Mulheres grávidas. Matar com o filho tudo na barriga. A porta não abre, que tinha um lugar lá de segurança, que a porta não abre, botaram fogo com todo mundo lá dentro. E aqui nós temos a liberdade de servir a Deus, de buscar a Deus, e às vezes a gente não estamos fazendo a coisa correta. Nós estamos buscando uma outra coisa que não é o Senhor, aí é complicado. Eu sou ainda aquele pregador que ora de madrugada, irmão, e busco a Deus de madrugada. Eu oro, eu estudo a Bíblia, eu pego experiência, eu ouço pastores da minha confiança, que eu sei que são homens que têm a palavra e vivem a palavra, está entendendo? Eu tenho amigos distantes. Então, se nós não se adaptarmos mesmo à verdade, como Deus quer, se a gente achar que Jesus é um pouquinho diferente, estamos enganados. Ele não muda, Ele é o único. Ele é o de antes, de hoje e será eternamente. Glória a Deus. No livro de Atos 16, eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês. Olha, aconteceu, vou contar um caso que aconteceu para vocês.
eu fui chamado para fazer um casamento. A família reuniu e pastor Mota, o senhor faz o casamento? Eu faço. E na época eu tinha uns cortes, eu ganhei uns cortes assim, meio cunhanhado, mas ganhei. E eu e a Jeane éramos namorados. Aí você vai comigo? Ela disse, pô. Aí fomos no tal casamento. Quando chegou lá para fazer o casamento, igreja bonita, muito bem pintada, muito bem organizada. E eu não era o padrão da estrutura da igreja. O padrão é fisicamente um bom terno, né? Não era o padrão. Aí eu me preparei e tal, eu disse, não, pastor, não vai ser o senhor que vai fazer o casamento, não. Vai ser, tá bom. Então, eu e a gente sentamos e assistimos o casamento. Você ficou chateado? Não. Só que Jesus Cristo, ele disse assim, aprendei de mim que sou o quê? Manso e humilde. Jesus é humilde, irmão. As pessoas pensam que Jesus, se hoje ele estivesse aqui fisicamente, ele estaria numa Ferrari, totalmente enganado. Jesus é humilde. Eu garanto para você que num jeguinho ele não estava, porque hoje, né, tudo motorizado, ele teria um carro, mas sem chamar atenção, uma coisa normal. E aí foi feito o casamento. Tiraram fotos de todo mundo. Eu e a Jeane não saímos na foto. Ninguém tirou foto da gente. Aí, amém. O Senhor disse, quem vos ouve, a mim me ouve. Quem vos rejeita, a mim me rejeita. E rejeita ao Pai que me enviou. A pessoa faz três coisas. Ouve o casamento. Meu amigo, se você souber a dor de cabeça que deu isso, o casamento de quem fez o casamento acabou. Quem fez o casamento desviou. O casamento quase que deu morte depois de casado. Irmão, até hoje estão sofrendo mais do que charuto na boca de bêbado. E a bênção daquele povo Deus sempre usou. Não é que eu seja o melhor, mas tem que prestar atenção, irmão. A sua bênção está com fulano, já de há muito tempo. Como eu sei onde eu cheguei de boleta, eu sei onde eu cheguei bebendo, viciado, eu sei onde eu cheguei todo escapelado, minha história mudou. Então foi lá que Deus marcou comigo. Você vê que o Caim, o Abel, ele tinha um lugar certo de devolver a Deus o que era dele. Ele tinha um lugar certinho. Ele botava, Deus pegava. Botava, Deus pegava. Já o Caim, e aí ele começou a ter o quê? Inveja do irmão. Por que tudo desse cara dá certo? Tudo dele é bem sucedido e eu... Aí começa uma perseguição. Até que um dia, Satanás usou ele matou o irmão. Então a gente tem que abrir o olho, tem que estar prestando atenção. O diabo nunca vai chegar para você e vai dizer, olha, eu sou o diabo e vim desencaminhar você, eu vim tentar você. Ele nunca vai falar isso. Quando você vê, já foi. Entendeu? E neste ato 16, Atos 16, Atos dos Apóstolos 16, e a segunda viagem missionária de Paulo, Silas, Timóteo e o acompanham. Então, até só um certo trecho aqui que Deus quer que fale. Eu só estava estudando a Bíblia em casa? Não, eu estudo para eu.
Ô Juliana, Alessi, Deus abençoe. O Atos diz o seguinte, Atos dos Apóstolos. Vamos ver aqui, vamos pegar, aliás, do 17, do 15, vamos pegar do versículo 40 e entramos no 16. 15, 40 e entramos no versículo 16. Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos a graça de Deus, que é o favor não merecido, e passou pela Cilícia, confirmando as igrejas. Ele não, realmente eu sou de Deus. Ele confirmava isso, né? Ele escolheu pessoas dirigidas por Deus que falavam a linguagem de Deus. Não adianta você estar lidando com uma pessoa que, se você foi lá, deu um tapa na cara dele e a pessoa diz assim para você: você está certo. Fosse eu, tinha feito pior. Essa pessoa, irmão, está muito distante de Deus. A pessoa era para pôr a mão na boca e dizer: rapaz, você fez isso, paz, bem-vindo. Você fez isso, vai lá, pede perdão, rapaz, e tal. Então, e chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas de pai grego. É Atos 16, versículo 2. Do qual dava um bom testemunho aos irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares. Porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciões em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas aonde, gente? Na fé. E cada dia cresciam em número. A igreja, ela é confirmada na fé, não é possível. Você vem aqui há anos, você nunca viu dizer que alguém foi curado aqui, que o leproso foi curado, que o demônio foi expulso, que o pastor é selado com o Espírito Santo. Você nunca viu falar isso. Que o pastor é perseguido, mas ele aguenta, ele não fala nada, ele fica na dele. Alguma coisa está errada se não acontece. Igreja confirmada pela fé. Passou até humildezinho, ele nem. Eu vou dizer uma coisa para vocês, se fosse ele, eu não pregava, eu desistia, porque do jeito você está entendendo, aí você vê a humildade. Se você fosse Jesus, você teria ido em frente? Pensa bem que você vai responder. Se você fosse Jesus, você teria ido em frente? Chamado de endemoniado, príncipe dos demônios, apanhado de chicote, sem ter feito nada a ninguém, apanhado de chicote, leva a coroa de espinho, e preso sem ter matado ninguém, você teria ido em frente? Ser traído pelos seus melhores amigos, você teria ido em frente? Vendido pela pessoa que botava a mão no prato junto com ele, você teria ido em frente? Desacreditado, porque o Tomé disse: não, você até vê, né? A marca dos cravos na mão, tá, a ferida aqui do lado, eu até creio, mas você teria ido em frente? Tem que parar para pensar, irmão. Com tão pouquinho a gente desanima. Acho que não, aceitei Jesus, tem que cair um mar de rosa. Não é assim.
Nós estamos lutando não é para ser rico, nós estamos lutando pela salvação, irmão. É diferente. Você tem que ter, você não vai passar fome, não vai andar nu, não vai dormir na rua, mas o seu alvo é o reino dos céus, seu alvo é você ter seu nome escrito no livro da vida, você ser salvo. Tem muita gente que comeu do bom, do melhor, carros importados e mais não sei o que, foi embora, ficou tudo aí. E aí ele deve estar pensando lá, poxa, por que eu vim para esse lugar? Sei lá onde o cara está. E depois da morte ele não sabe para onde o cara foi, né? Se ele está no lago que arde com fogo e enxofre, a gente não sabe. Tem muitos que dizem, eu tive pouco, mas estou salvo. Estou aqui, estou conhecendo Jesus pessoalmente, está dando bom dia a Moisés, apertando a mão de Eliseu. Seu Elias só está por aí, eu tenho que descer ainda para morrer, rapaz. Tem gente, você está entendendo? Como é que está a sua mente? Quem é Jesus para você? É isso. A sua história pode mudar. O camarada que está com câncer em fase terminal, ele pode ser curado. Mas não depende do pastor. Depende dele. Tudo na nossa vida não depende de Deus, depende de nós. Pastor, por que não depende de Deus? Porque o próprio Jesus diz: ó geração incrédula, até quando eu estarei com vocês e vocês vão ficar sofrendo ainda? Então depende de nós. A gente, tão pouca coisa, a gente levanta o nariz, a gente acha que é o cara. Não é assim. Deus quer que você seja manso, que você seja humilde, que você seja de Deus, que você tenha uma palavra para o pecador. Às vezes o pecador está do teu lado, o cara pode ter um infarto, ir para o inferno, e você não falou de Jesus para essa pessoa. Você não levou essa pessoa um batismo nas águas, irmão. Complicado, né? Você está do teu lado, é teu amigo, e você não fala essa verdade para ele. Não, que eu posso perder a amizade. Perder a amizade com Deus, irmão. Seja lá quem for, eu falo. Eu encontro uma brechinha e coloco Jesus. Agora aí, ó, fiz minha parte, agora é com você. Então, no versículo eu parei aqui no versículo 5. De sorte que as igrejas eram confirmadas aonde? Na fé. E cada dia cresciam em número. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos por quem? Pelo Espírito Santo, de anunciar a palavra na Ásia. Há coisas que, por que Deus impediu? Que muitas vezes a coisa não está sendo valorizada. Aí Deus, então, peraí, vamos parar isso aqui. Para e acabou. Entendeu como é que é? Uma vez eu abri uma igreja da graça, foi em Botafogo. Irmão, negócio sério. Lá era um centro espírita. O pessoal se converteu e tal, aqui agora vai passar a ser uma igreja e tal. Eu tinha um Passat, irmão, o Passat virou um caminhão, porque eu amarrei um monte de cadeira em cima e fui devagarzinho, cheguei lá, montei tudo. Mas sabe quando você sente os irmãos em volta, tinha outras igrejas em volta, porque o pessoal apedrejava a igreja, até aí está tudo bem. Depois pastores passaram a brigar, pastores de outra denominação, de terno, sair na pancada assim mesmo, trocando soco mesmo, irmão. Da poeira levantar, eu olhando aqui, meu Deus.
Aí começaram a implicar com a igreja, pessoas sendo curadas, demônios sendo expulsos. Deus falou no meu coração: Francisco, tira a igreja daqui. Tá bom. Juntei as cadeiras, o que é que houve? Disse, não, Deus não é Deus de confusão. Vocês estão brigando entre si, daqui a pouco vocês querem briga comigo também. E eu tenho o nome de Jesus a zelar, tenho o meu nome e o nome da igreja, né, irmão? Então eu não posso estar nisso. Juntei as cadeiras do jeito que eu levei, eu voltei. Depois de uns 4 meses. Mas por quê? Por ordem de Deus. Não quero mais nada aqui, vai. E até hoje aquele lugar lá, o lugar que eu fui, o lugar não andou. E se eu tivesse lá, estaria a mesma coisa. Talvez tinha brigado, tinha batido, tinha apanhado, não sei. Então é preciso entender quando Deus fala. Às vezes você estava fazendo uma coisa e Deus já falou no seu coração várias vezes: para com isso. Mas a teimosia da sua carne, você não obedece. A nossa carne é terrível. Quando você cisma com o seu erro, está certo, meu Deus do céu. Já lidou com pessoas assim. Você vai falar com uma pessoa que está vendo que está morrendo e impede tanto beber. Ô rapaz, eu vim falar com você porque eu gosto muito de você. Para com essa bebida, que não sei o que, tal. Olha aqui, a minha mulher chama-se Bernardina. Ela nunca falou nada disso comigo. Você que vem falar, eu te peço alguma coisa para beber, a cara vai ficando, ó. Então o cara vai fazer o erro dele ser o certo. E você ainda fica mal na situação. E ele não sabe que você está sendo usado por Deus para dar um livramento a ele de alguma coisa que vai acontecer lá na frente. Entendeu? Então aqui, o Senhor Deus, no versículo 6, e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos por quem? Pelo Espírito Santo, de anunciar a palavra. Anunciar a palavra na Ásia. Paz, bem-vindo. Entendeu isso? E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus, o quê? Não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Por 2 vezes Deus impede que eles façam o que eles queriam fazer. E às vezes isso acontece. Você está numa situação que Deus está falando com você: para, não parar, irmão. Que obedecer a Deus. Você está num lugar, você está indo num lugar por causa da festa. Por causa da festa, por causa do alvoroço. Não por causa de palavra. Você não quer saber de Jesus. Você quer ajuntamento, você quer... Não. Olha, eu quando pastoreava a Igreja da Graça aqui em Nova Iguaçu, tinha dia, eu nunca vi tanto demônio, que pouco complicado. Tinha dia que manifestava assim 15, 20 demônios. Eu expulso daqui. Terminava o culto, a gente estava todo suado, irmão. Gravata desconcertada, o negócio era sério. Não, a gente não apanhava de demônio, não. O povo era... Por isso, toda segunda-feira, eu tinha culto de pastores. Pastor, obreiro, evangelista. Toda segunda-feira, era infalível. A igreja ficava lotada só de obreiros, pastores, evangelistas, só esse pessoal.
para a gente ter experiência, um passar para o outro. A experiência da oração. Tem muito crente que não ora. Então eu não tenho tempo, mas como é que vai ser isso? Tem muito crente que não ora, irmão. Muito crente que não ora. Complicado. Tem que orar, irmão. Tem que ter intimidade com Deus. Não faz um jejum. E você está lidando com uma situação que, pastor, eu não vejo mover uma palha. E Jesus ensinou. A casta de demônios que não sai com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Então, tem situações que tem que ser aplicado um jejum. E oração em cima, aquilo muda. Mas se você não segue esse conselho, tem coisas que eu estou orando e eu estou vendo que, então peraí, vamos fazer de outro jeito. Não vai ser só a oração, não. Aplica o jejum. E não, ninguém sabe que eu estou jejuando, não parece que eu estou jejuando, entendeu? Continua mesmo. Tem que estar de jejuando, está quase morrendo. E aí, falando, você está bem? Estou vendo você meio funhanhado, que eu estou de jejum. Irmão, então pode parar, senão você vai morrer. O senhor não consegue ficar umas horinhas, só na fila do banco. Fila do banco, o cara fica 4 horas em pé ali, sem água, sem comida, não. Vou pegar o que é meu. Entendeu? Mas um jejum para o seu bem da família, você não consegue fazer isso. Se você souber como a oração muda a história, irmão. A gente tem essa experiência na Bíblia, né? Então, lá no versículo 9 de Atos 16, e Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogar e implorar, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Olha aí, quando tinha lugares dispensando, tinha outros implorando ajuda. Passa a Macedônia e ajuda-nos. O negócio estava sério lá. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciarmos o Evangelho. Dessa vez eles não foram impedidos. Era exatamente onde estava precisando. Entendeu? É igual crente visitar crente. Eu lá visitar a irmã falando, então, mas a irmã já tem Jesus, irmão. Quando a pessoa está lá, não está podendo andar, está funhanhada, aí você vai lá, leva a ceia. A pessoa está podendo andar, irmão. É uma opção da pessoa, não vou. Você sabe que o caminho do ímpio tem fim, né? Quando a casa cair, a pessoa vai. Não tem outra saída. Então, 11, 10, e logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia,
E estivemos alguns dias nessa cidade, e o Senhor não impediu, irmão. Era exatamente onde estava precisando. Às vezes Deus quer que você abra mão de alguma coisa, não sei o que é. Pode ser orgulho, mentira, pode ser desprezo, alguma coisa de Deus você está desprezando. E Deus está esperando que você tome uma atitude para Ele também fazer a parte dele. Uma coisa depende da outra. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada é cheia de promessas. E Deus, Ele quer cumprir. Quando Ele prometeu para Abrão e Sarai um filho, o que ele mais queria era cumprir. Mas o Abrão atrapalhava, não era Sarai, era Abrão. Ele atrapalhava. Até que Deus veio ter um encontro com ele. Disse: Abrão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. Então porei entre mim e ti o meu conserto e te multiplicarei grandissimamente. Quer dizer, o problema era Abrão. Não era Deus, não era falta de sorte, não era nada disso. A dúvida, a ansiedade atrapalha a ação de Deus. Não é que Deus fica fraquinho, não, é que aquilo vira uma parede. Essas coisas quer dizer, sei lá, Deus pode morrer, ficar doente e não cumprir o que Ele falou. É mais ou menos assim. Por isso que a palavra de Deus diz que lançai sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Passou a pandemia e fechou muita loja ali embaixo? Nova Iguaçu? Fechou a sua? Porque Deus tem cuidado. Fechou outra agora do meu ramo, mais antigo do que eu. Entendeu? Porque, gente, Deus tem que estar, se Ele não estiver na frente, tem coisa que Deus está dizendo: fecha. Está te trazendo problema. Eu preciso de você como um testemunho de vitória, não de derrota. E Deus vê tudo. Deus sabe de tudo. Então peraí. Eu era funcionário da prefeitura de Niterói e da Clean. E teve um dia, eu já falei isso, eu estava no pátio da Clean. Mas nitidamente você se mota, larga isso tudo e vem embora me servir. Ele disse: larga isso tudo, vai para a igreja não, larga isso tudo e vem me servir. Gente, que pensamento é esse? Passou uns dias, mota, larga isso tudo e vem me servir. Rapaz, de novo, terceira vez, isso com decorrer de dias. Aí eu falei com um amigo meu, Ricardo. Eu falei: ô Ricardo, ele: que foi? Fala, rapaz, eu vou largar isso tudo aqui, vou servir a Deus. Você está maluco, rapaz? Eu falei: não estou maluco, eu vou largar isso tudo aqui. Você é doido, ó. Você vai lá para a igreja, chega lá, depois vou dar um chute no seu traseiro. Você vai ficar com a mão atrás ou está na frente, desempregado. Se você não entendeu minha linguagem, eu acho que você nunca vai entender. Quem está me chamando é Deus, não é um homem. O homem nem sabe que eu estou sendo chamado por Deus. Aí foi conversar com o engenheiro responsável, doutor Carlos Augusto. Disse: doutor, Francisco, o que houve? Disse: doutor, acho que eu estou indo embora. Rapaz, inclusive eu ia conversar com você. Falei: sobre? Para você escolher entre o trabalho e a igreja. Eu falei: nem o trabalho nem a igreja, eu vou para Jesus, doutor. Só não entende isso. E hoje é meu último dia, não volto mais. Eu não fui buscar meu salário do mês, eu não andei baixo em carteira, não peguei fundo de garantia, nada. Virei as costas, tudo. Cheguei na igreja e chamei o pastor. Se ele assiste a live, ele deve lembrar disso. Eu falei para ele: pastor,
hoje, o que precisar para a obra de Deus, que Deus quiser me usar para fazer, eu estou à vontade, porque eu não trabalho mais. Mas Francisco, o que é isso? Eu falei, tá bom? E eu não quero nada da igreja. Eu só vou ficar com o sábado. Porque o sábado eu tinha uns trabalhinhos que eu fazia e dava para levar o pão para casa. Não pagava aluguel, né, e tal. Não, Francisco, a gente vai te ajudar, irmão. Eu falei, mas é desse jeito que eu vou falando para o senhor. E desse dia, isso foi no ano de 90, eu nunca mais voltei atrás. 1990. Quando foi outubro de 91, eu fui mandado para Nova Iguaçu. E daqui eu não saí mais. Pregando o Evangelho. Abrindo igrejas, Deus me usando as minhas mãos para curar as pessoas, libertar, batizar, é muita gente. Então, eu tive que abrir mão de alguma coisa para ser usado por Deus. Às vezes está numa situação que Deus quer que você abra mão e você não abre mão. Pode ser orgulho, arrogância, se achar melhor que os outros, sabe tudo, isso atrapalha a Deus. Há um livro, Gálatas 5, acho que o versículo é 2, e o Senhor está falando, usando Paulo, dizendo o seguinte: se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada te aproveitará. Se você tiver uma marca na tua carne, uma marca não é tatuagem, não é corte, não é isso não. É uma atitude que você tem. Entendeu? Deus não pode usar você. Porque o mendigo está lá todo cheio de feridas, você não vai falar com ele, vai? Isso aí é lixo. Então você já saiu fora da presença de Deus. Ele mandou você amar o próximo. O que é próximo? O que estiver mais perto de você. Pode ser o mendigo. Ai, que fedor, sai daqui. Já. Você está fora. Deus não tem como usar você. Entendeu? É muito sério isso. Sabe quem se aproximou de Jesus? Um leproso. Ele disse: se quiseres, bem pode limpar. Sabe o que Jesus fez? Disse: eu quero ser limpo. Impôs as mãos sobre ele. Você faria isso? Cara desprezado pela família, pela sociedade, nem podia ficar na cidade, o cara. Mas Jesus foi lá, a mesma mão que ele comia, que a gente pensa que Jesus não comia, ele comia peixe, comia pão, bebia lá o suco da uva, que o pessoal chama de vinho. Não, era vinho mesmo. Imagina você, irmão, eu vou tomar uma dose de vinho que eu vou pregar na igreja. Aí tomo lá um vinho de manhã, um copo e venho para cá. Abaixou, irmão. Só falta dar o torresmin, né? Gente, é preciso acordar. O álcool foi descoberto 800 anos depois de Cristo. Noé tomou um porre e depois plantou uma vinha, foi colher a vinha. Que alambique era esse? Onde que Noé arrumou a pinga para poder ficar bêbado daquele dia? Tem que acordar. Tem muita gente, ó, coitado desse, só vão saber disso no dia do juízo. No versículo 11, e navegando de Troade, fomos correndo em caminho. Não, já é o versículo 13. No 13. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. Eles se preparavam. O crente se prepara, o crente ora, o crente tem intimidade com Deus, o crente pede a Deus, como Davi disse. O que Davi falou? Senhor, quem pode entender os próprios erros? Você pode ter um erro que você não conhece, irmão. Você alisa ele, você cuida dele. Davi não. Ele disse: Senhor, quem pode entender os próprios erros? Expulga-me tu daqueles que me são ocultos, o que eu não consigo ver em mim, tira isso de mim, Senhor. Amém? Então, eles se preparavam,
Dia de sábado, vamos ver se tem um lugar para a gente orar. E foi orar. Muitas coisas que acontecem na sua vida, na sua família, na sua casa, porque você não ora. Olha aquela situação, Verônica. Me ligou ontem, né? Aí, benção, Deus abençoe. Ó, não se preocupa, estou bem, não sei o que e tal. Olha o que a oração faz. Eu falei, ó, você sabe a verdade. Não posso obrigar você a viver a verdade, você sabe a verdade. Mas é resposta de oração, entendeu? Às vezes você não entende, mas é resposta de oração. Pobre da pessoa que não ora. Se você souber a força que tem uma oração, irmão. Oração é uma conversa com Deus, irmão. Não é você abrir a Bíblia e escolher o que você quer ler. É diferente. E a fé vem pelo ler ou pelo ouvir? E se você não ouve, você não tem fé, irmão. Eu falo para você, não, que tem que amar o próximo. Não, mas está escrito aqui. Já sei que você está fora. Jesus foi claro. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Ele diz, por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Toda pessoa que é de Deus, ela quer ouvir o conselho. Eu quando encontro uma pessoa usada por Deus, olha, eu vi um pastor, foi ontem, que homem usado por Deus, que revelação que ele trouxe na palavra. Eu comi a palavra, eu só vou salvar isso aqui. Forte, estava tudo certinho conforme ele falou. Quem é de Deus, escuta a palavra dele. E se você tem o Espírito Santo, você sabe se o Espírito que está naquela pessoa é o de Deus ou não. Você sabe. Você sabe. Porque quando é de Deus, pode acontecer duas coisas. Ou você vai ficar muito feliz por ouvir aquilo ali, ou você vai ter raiva. Acho que eu não piso mais nessa igreja. Isso é porque tem um demônio dentro de você. Eu passei por essa experiência. Eu tinha coisa na minha vida, só eu e Deus sabia. E quando o pastor começava a pregar, eu disse, o filho da mãe já veio aqui fazer fofoca com meu nome. Irmão, quem eu estava dizendo que a fofoqueira é Deus. Quer ver a pessoa prega uma coisa, isso não é possível, já ligaram para o pastor, ele nunca vai me falar que ligaram, mas ligaram para ele e contaram a minha história. Não, irmão, Deus está vendo você, irmão. O Nabucodonosor era um cara perverso, mas você sabia que tinha santo ao lado dele? Que isso, pastor? Qualquer pecador tem um santo do lado dele. Deus trabalha com testemunha. Estuda lá Daniel capítulo 4, você vai ver lá que tinha um santo anjo de Deus, era testemunha das maldades dele e das bondades dele. Deus tem, para depois dizer, Deus foi injusto. Não, tem um anjo do teu lado. Ele não concorda com os seus erros, mas ele informa todos os seus acertos e seus erros. Estuda lá Daniel 4, lá que você vai achar. Um santo que descia do céu, fez um julgamento da vida dele. Derrubai a árvore, arrancai os seus ramos, afugentai as aves do céu, é demônio, né? Mas o tronco deixa em pé, que era o Nabucodonosor. Tiraram tudo dele, ele permaneceu. Agora tira a alma dele, bota uma alma de animal. Desejou comer grama, dormir no sereno. Então, no versículo 13, no dia de sábado saímos fora das portas, para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para a oração. E assentando-nos,
falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Ela servia a Deus, mas o coração dela não era aberto para entender a verdade. E quando você entende a verdade, você vai lá e pede perdão, ou você perdoa, você tem compromisso com Deus. Quantos aí dizem, eu sou de Deus, mas não é dizimista? Não, e briga. O dízimo é coisa do Antigo Testamento, mas Deus também é Antigo Testamento. Você vai continuar crendo nele? Não, oca, cabeça oca. Se você entender que você nasceu, o que você trouxe para a terra? Nada. E você vive de quê? O que você come aqui na terra? Você toma leite, come arroz, feijão, frutas, né? Os cereais, verdura. Quem plantou tudo isso? Você já viu alguém morrer e levar uma maçã no bolso? Já viu alguém morrer? Pô, vou levar esses trocadinhos aqui, que pode ter lá um caldo de cana lá por cima. Você já viu alguém fazer isso? Porque tudo é de Deus, irmão. E Deus quer que de tudo que você colhe, você tira a 10ª parte e devolve para Ele. Por exemplo, vamos comer uma jaca. Antigamente, a minha madrasta, lá em Niterói, quantas vezes eu comi caroço de jaca cozido? Alguém aqui já comeu? Você já imaginou, se toda jaca que você comer, você comeu os caroços? Vai entrar em extinção as jaqueiras. Mas se toda jaca que você comer, tem quantos caroços a jaca? Tem 200 caroços. Então, peraí. Eu vou comer o bago da jaca, com caroço, com tudo, vou comer só 180. 20 é de Deus. Vai nascer o quê? 20 pés de jaqueira. E cada jaqueira, no decorrer de vida dela, dá quantas jacas? Vamos botar aí 500 jacas, com 200 caroços cada um. Irmão, você vai ser dono de um... Nossa! Lembrando uma coisa, você vai bater as botas e não leva um caroço de jaca no bolso. Tudo é de Deus. Mas tem gente que só vai se converter depois de morto. Igual o rico, né? Ele só foi entender que estava errado depois que estava morto. Vai, Abraão, agora. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo na água, tocar na minha língua para refrescar a minha alma. Ele só foi entender isso depois que estava lá queimando. E o Abraão, agora não está mais, meu filho. Então manda na minha casa, que eu tenho 5 irmãos que pensam igual a mim. E eu não quero que eles venham para esse lugar. E tem muita gente assim. Muita, não é pouca não, é muita gente. Misericórdia. Então, aqui para fechar com chave de ouro, 15. Depois que ela servia a Deus, não foi que nós lemos ainda agora? Agora olha isso aqui, 15. Depois que foi batizada, ela e quem mais? Por que ela não era batizada antes, irmão? Nem a casa dela. Está vendo? Nos rogou dizendo: se haver julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Nos constrangeu a isso. Que coisa bonita. Mas eu chamei sua atenção, tem coisa que Deus está mandando você parar. Para. Obedece essa voz, não deixa chegar lá na frente para saber o resultado, não. Para agora, muda tudo. Um dia,
Eu estava na Igreja da Graça aqui de Nova Iguaçu, foi uma terça-feira de tarde, e só estava eu e Deus na igreja. E chegou um homem, ainda me lembra, eu ainda vejo esse homem ainda direitinho. Camisa azul clara, calça comprida cinza, senhor claro. Aí entrou, disse o senhor que é o pastor, disse o senhor, pastor Mota, disse pastor Mota. Eu estou com muito problema e vim aqui conversar com o senhor. Tá bom, meu irmão, senta aí. Era banco também. Aí sentou no banco do lado esquerdo. Olha, assim, de frente para o altar, do lado esquerdo. Mas vai, meu irmão, pode contar. Olha, eu era o líder da igreja Assembleia de Deus de tal lugar, assim. E eu estou desviado. E eu vim aqui, que eu assisti o irmão na televisão, e vi que o irmão tem um bom conselho, vim aqui me aconselhar com o irmão. Você pode me ajudar? Eu disse, posso. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Quando eu ameacei falar, o camarada, irmão, mas ele conhecia tanto livro da Bíblia, tanto versículo, que o cara não deixou eu falar. Porque está escrito em tal lugar, mas escrito não sei de onde, Quando ele deixou eu falar, falei, meu irmão, quem está desviado é você, meu. Aí ficou assim meio sem graça. Lá tinha um bebedouro, daquele que emborca o galão em cima, né? Galão de água, 4 galões de água em cima. Aí eu fui lá, peguei, tinha 2 copos, eu fui encher um copo de água, os 2 copos de água, dei um na mão dele e fiquei com o outro. Ele disse, mas eu não pedi água, não, eu só quero que o senhor segura. Agora joga sua água fora, diante do Espírito Santo. Eu nunca vi ninguém fazer isso. Me deu vontade de fazer isso naquela hora. Joga essa água fora. Aí ele levantou para jogar ali na rua Santa Luzia, que um lado é Santa Luzia, o outro é Capitão Jaco. Não, aí mesmo pode jogar no chão aí mesmo, mas vamos olhar o chão, não, depois que seca isso aí, joga aí. Aí ele jogou, agora vira o copo. Aí vira. Peguei a água do meu copo e tornei todinha no copo dele. O que significa isso? O que significa que tudo que o senhor sabe não converteu o senhor. E o pouco que eu sei me converteu. Então, joga fora o que o senhor tem, fica com o que eu tenho, que o que eu tenho está me mantendo aqui na presença de Deus. Aí ele falou assim, você ficou com o copo vazio, olha lá o bebedouro que eu tenho. Ele botou o copo em cima do banco, levantou e foi embora. Oi? O que eu tenho, com meus erros de português, está me mantendo na presença de Deus, irmão. Amém? Se eu for falar assim, vai vir aqui hoje na igreja, só as pessoas que eu já batizei, dentro desses quase 40 anos servindo a Deus, irmão, não vai caber. É muita gente. Muita gente. Já teve gente, alguém já te implorou para ser batizado? Até isso já aconteceu, irmão. Pastor Mota, eu quero que o senhor me batize, eu sou de Jesus. O senhor me batiza? Batiza. Um dos batismos bonitos foi a doutora Miriam. É que ela disse, os domingos, pastor, Deus sabe a minha vida, eu sou médica e aquele negócio todo, tal. E o que eu tenho é dia de semana, o senhor me batiza quarta-feira, que batizo. Estava frio, irmão, de noite. Eu falei, pode vir que eu vou te batizar. Tem que ser das águas, né? Então tá, arrumei uma piscina, botei aqui em cima, enchi de água, e ela veio. Foi lá, se trocou, eu batizei ela. Mulher fala de Jesus para qualquer um. Até no consultório ela prega o evangelho. Igual ela falou para mim, tá bom, mas você veio falando desse pastor aí, me dá esse telefone desse pastor aí que eu vejo, esse pastor aí, você tanto fala.
Olha que bênção é a Miriam. E que bênção é a Miriam, que bênção. Ela dá umas consultas ali no um dos consultórios, né? Galeria V Plan, terceiro andar, né? Consultório Dr. Morelli, clínica, né? Clínica Morelli, pode ir lá que você vai encontrar ela. Tá? Ela é uma tremenda, enorme geriatra, muito inteligente. Mas é isso, irmão, tem que ter fruto. Tem que ter fruto. Da minha burrice, do fruto. Glória a Deus. Olha, é uma amigona, gente. É uma amigona, é uma irmã e tanto. A Miriam é uma bênção. Glória a Deus por isso. Entendeu, gente? Então, presta atenção no que Deus está falando. Tem coisa que Deus está dizendo, para com isso. Abre mão disso, larga disso. E você não está entendendo. Aí você está sofrendo porque você não quer abrir mão. Não seja insistente igual o Miquinho, não. Abre mão. Outra coisa, para a gente finalizar, é Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Deixa eu ver aqui. Atos 2. E tem gente que sofre e sabe por que está sofrendo. Ô Marisa Cortez, Deus abençoe. Rosemary, Deus abençoe sua vida. Eu vi aqui também o Ibaí Caldas, Deus abençoe. Você é família, meu irmão, Deus abençoe aí. Giselda, Deus te abençoe, Giselda. Todos vocês aí, que Deus abençoe. Poder Alessi, Deus abençoe. Olha, presta atenção. Lembra quando você se converteu? Você consegue lembrar alguma coisa? Lembra como você ficou com Jesus? O seu jeito. O pessoal te chamava até de maluco, biata, você está doido, você está fanático. Você lembra disso? Como você amava, como você orava. Então, com o tempo, você vai conhecendo outras pessoas que o Satanás não vai esquecer você nunca. Nem você, nem a mim, não vai esquecer nunca. Então, ele se disfarça em anjo de luz. Aos poucos, ele pode tentar mudar a sua cabeça. Então, você deixa de ser fervoroso como você era. Você deixa de ser temente como você é. Você ainda tem temor, mas não aquele temor que você tinha antes. Então, o que acontece? O Senhor Deus um dia falou para o rei Asa: olha, Asa, eu estou com você enquanto você está comigo. Se você me deixar, eu te deixo. Então, quando você vai distanciando, é você que está se afastando de Deus. Ele diz: chegai-vos a mim, e eu me chegarei a vós. E o pastor está vendo tudo, está lutando para você entender a verdade e acabar seu sofrimento. Nesse capítulo 2 de Apocalipse, diz assim: olha, o anjo do Senhor, o Senhor, 2. Não, é Apocalipse. É Apocalipse. Não, falei Atos? Não, é Apocalipse. Apocalipse 2. É tudo com A, só que é Apocalipse. Repete. Apocalipse 2, tá? Então, o que acontece? O pastor, ele sabe quando uma pessoa está mesmo próximo de Deus e quando está um pouquinho meio tentando, onde está mesmo? Você está entendendo? Então, o que ele vai fazer? Ele vai se entregar mais a Deus
para Deus poder usar as cordas vocais dele para falar com você. E não é só quem está na igreja, a pessoa está muito longe. Quantos já se converteram assim? Teve uma senhora que era de uma seita chamada Sanchanuê, que quase você não ouve mais falar. E essa senhora, uma senhora com todo respeito, ela devia ter uns 40 e poucos anos. Eu estou na igreja pregando e ela chegou, a igreja lotada. Só me dá um minuto? Eu falei, não, irmã, entra. Olha, eu moro aqui do lado, aqui na Capitão Chaves, e eu quero dar um testemunho. Eu falei, fica à vontade. Aí ela disse, olha, eu sou da seita tal. E toda vez que eu ia preparar o almoço, o senhor estava pregando. E eu na minha pia, ficava ouvindo as pregações que o senhor fazia. E com isso eu me converti. Eu agora estou na Igreja Batista, ali na Igreja Batista do Nova Iguaçu. Já passei pelas águas, tá? E eu quero agradecer a Deus e louvar a Deus pela sua vida, que através da sua pregação, eu na minha pia me converti. Que coisa bonita isso, né? Então, Deus usou as minhas cordas vocais e tocou no coração dela. E que Deus usa, né? Não está escrito lá em Atos 19, 11, né? E Deus pelas mãos de Paulo. Então, e Deus pelas minhas mãos ou pela minha língua tem ajudado pessoas. E esse Apocalipse, esse pastor aqui, quando Jesus mandou que o João escrevesse essa carta, para entregar o anjo da igreja de Éfeso. E olha o que estava acontecendo lá. Vamos ser rápido aqui, vamos ser breve. Diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, ou como está na igreja de missões, na igreja fulano de tal, igreja tal. Escreve lá para o anjo, que é o pastor daquela igreja, tá? Isso diz aquele que tem na sua destra, quer dizer, na sua destra, à direita, as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 castiçal de ouro. Eu sei as tuas obras. Deus falando, sabia a vida daquele pastor. E o teu trabalho, eu sei as tuas obras, sei o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. Puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Sofreste e tem paciência, olha como era esse pastor. E trabalhaste pelo meu nome, não te cansaste. Esse pastor era incansável. Chuva, com sol, com fome, com sede, ele estava firme lá na igreja. Tenho, porém, contra ti. Aí o Senhor estava explicando, olha, eu estou contra esse tipo de gente, aí que a gente vai saber, que deixaste o teu primeiro amor. Você era de um jeito comigo, agora você está diferente. É um casamento, irmão. Você casou, todo dia você quer dar um beijinho na mulher, daqui a pouco você para de dar. Não quer conversa, fecha a porta com o pé. Tá complicado o negócio. Vai ao banheiro, não dá descarga. Está bagunçado o negócio, não era assim. Qualquer coisinha você levava pelo menos uma flor de abóbora que você achava no meio da rua. Eu não tive dinheiro para comprar uma rosa, mas está aqui uma florzinha. Isso tudo mudou. Então Deus tem cobrado isso. Domingo você estava cedo na igreja. Domingo é o dia do Senhor, irmão. O cristão que não vai à igreja domingo é pecado. A ceia do Senhor, se você souber o que é a Santa Ceia, e a sua comunhão com Deus, irmão, sua comunhão, isso é mundial, irmão. Toda a igreja do Senhor tem Santa Ceia. Mas lembra-te, pois, ele está falando, lembra-te, pois, de onde caíste,
Foi uma conversa que eu tive com o Juvenal, e daquela conversa para cá. Irmão, eu quando me converti, o que falaram mal do meu pastor, falavam mal do meu pastor para mim, falavam mal do R.R. Soares para mim, eu ficava assim olhando para a pessoa, implicava com minhas filhas, era mocinha já, nada disso me afastou de Deus, e nem parei para olhar esses homens diferentes, não, sempre olhei como eles eram. Irmão, eu cheguei lá de muleta, tomando cachaça, hoje eu não uso muleta. Você tem que ter visão, irmão. Lembra como você chegou, quem você está hoje, da onde começou tudo, o benefício que você teve, o tratamento que você teve. Eu não era dizimista de milhões, eu não tinha dinheiro, irmão. Eu dizimava porque eu recebia da prefeitura pouco mais que um salário mínimo na época, cruzeiro, contra-cheque verde e branco, Banco Banerj, na Marechal Deodoro, recebia ali no balcão mesmo, eu recebi, vamos botar aí, R$1.500, dividido por 10, vai dar quanto para cada um? 150, hein? Eu botava no envelope, escrevia o meu nome, o nome da minha família, sem gastar uma prata, ia até lá na rua Marquês de Caxias, entrava, e às vezes o pastor não estava, eu deixava na mão do obreiro, isso aqui é o dízimo, e às vezes entregava o pastor. Um dia o pastor falou assim para mim: Francisco, deixa eu ver seu contra-cheque. Aí eu peguei o contra-cheque e dei a ele. Ele olhou: ô Mota, da onde você está dizimando aqui? Do bruto ou do líquido? Eu falei: eu dizimo do líquido. Irmão, Deus não tem instituto, é do bruto, irmão. Você tem que ser fiel a Deus de toda a sua renda, toda a sua renda. Eu disse: mas aí vai faltar. Ué, como é que esse dono da Colgate? É Colgate? Colgate, né? Como é que esse dono da Colgate dava 90% e ficava com 10% e cresceu desse jeito? Oi? É Colinos, né? Está aí, ó. Então, peraí, tem alguma coisa errada, está em mim. É a minha maneira de crer. Eu creio mais que vai faltar do que Deus acrescentar. Olha, quando ele me falou isso, eu chorei. Falei: meu Deus do céu, me perdoa, Pai, me perdoa. Aí passei dizimando no grupo. Ia lá direitinho, tal. Irmão, eu criei filho meu e filho dos outros. Nunca faltou um prato de comida para ninguém. Café de manhã, aqui no Rio, eu vim conhecer o pão francês mesmo e usar o pão francês aqui no Rio. Niterói chama pão grande. Vai lá e compra tantos pão grandes. Era 4 pão grandes de manhã. Ainda tinha briga por causa do bico, né? Todo mundo queria o bico. Hein? E Caraí, o pão grande era chamado bisnaga. Então, a pessoa que faz o que Deus quer, ela está sempre bem. Deus é fiel nas suas promessas. O Hebreus 6,18 diz que é impossível que Deus minta. Agora, eu posso acreditar no diabo também, né? É uma opção minha. Não é bem assim não, você entendeu mal. O livro de Romanos diz que transformaram a verdade de Deus em mentira. Serviram mais a criatura do que o Criador. Então, lembra-te, pois, versículo 5, lembra-te, pois, de onde caíste,
E é para fazer o quê? Arrepende-te, pratica as primeiras obras, passa a me tratar como você me tratava. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Entendeu isso? Volta ao primeiro amor. Vai atrás de cabeça de ninguém. Vai atrás de Jesus. Quem me segue não andará em trevas. Então vai, segue ele que você vai ver. Agora Deus falou isso aqui, eu pego a canetinha, não, isso aqui é só para o Antigo Testamento. Ô, irmão, você está louco? Não tem que ser assim, então vive assim você e me deixa em paz. E eu vou viver o que estava. Glória a Deus. Olha, vamos pegar aqui a sua água, tá vendo? Todo mundo cedinho, chega cedo, sai cedo. Ô Guaraciara, Deus te abençoe. Chegou cedo, sai cedo. E glória a Deus. Pega aqui sua água, seu sabonete, pega aqui suas balinhas e vamos entrar em oração. A minha pessoa está com uma pessoa quase morrendo em casa, não vem para a igreja. Vem para a igreja, vem falar com Deus, vem buscar o Senhor, irmão. Você pode mudar essa história. Tudo é possível que crer. Amém? Tudo é possível que crer. A Sueli lá está bem, Ué? Tudo é possível que crer. Mas essa do que eu falei do casamento é verdade. Tudo é verdade. Quarta-feira, final da quarta-feira, não vim, porque aquele calorão também estava demais. Estava demais. Ô, Bira. Aí quarta-feira agora, disseram para mim, almoçar, mas não deu muita diferença. Ih, está amarrado. Glória a Deus. E a gente sente uma falta muito grande. Glória a Deus. Juliana, Deus abençoe, Juliana Correia. Volta ao primeiro amor, tudo vai dar certo. O diabo não quer que você faça isso. Não vai na dele, não. Ele é mentiroso. Aqui. Graças a Deus. A minha água está aqui, ó. Se é bom para vocês, é bom para mim. Glória a Deus. Eu uso. E graças a Deus. Oi. Oi? Isso. Olha, as cartas que eu falei, já tem gente trazendo as cartas, pessoal. Mas não é, meu Deus, é hoje que o pastor vai subir o monte. Não faça isso, não. Uma carta mal escrita. Você tem tempo para escrever. Tudo que afronta na sua vida, escreve. Põe aqui na arca. Eu nem vou pôr a mão em carta, eu vou levar a arca para o monte. Chega lá aqui, Deus. O povo mandou entregar para o senhor ler. Vai ser assim que eu vou fazer. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então feche os seus olhos em nome de Jesus. Graças a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Ó Deus, eu falei tudo que o Senhor colocou no meu coração, ensinando as pessoas que tem coisas que o Senhor está dizendo não e a pessoa está insistindo, Pai. É necessário ouvir e colocar logo em prática. Quando o Senhor falou para Paulo, não, mas você não vai pregar aí,
Você não vai em tal lugar. E ele obedeceu. Ele foi exatamente onde o Senhor permitiu e teve resultados. Ele confirmava a igreja na fé. Eita glória! Pai, eu dei o conselho sobre o primeiro amor, sobre o que tem que fazer. Quando éramos tão fervorosos, tão de oração, tão determinados, e de repente, ó Deus, alguns perderam aí 2%, 3% daquilo que fazia para o Senhor. Ajuda essas pessoas, ó Deus. E talvez, através desses 2% é que o diabo entrou, como fez lá na vida de Jó. Acabou matando os 10 filhos do homem, acabou com a riqueza do homem, só sobrou para ele uma mulher rebelde. Meu Deus, muda a história desse povo. Esse povo não está aqui por acaso, porque acredita no Senhor. Eles já provaram do seu milagre, sabe o que o Senhor faz. Ajuda, Pai, essas pessoas. E eu, em nome de Jesus, eu venho paralisar toda ação de Satanás. Solta o coração dessa pessoa, solta os rins, o esôfago, o estômago dessa pessoa, sai do útero, das trompas, do ovário dessa pessoa, sai do nervo ciático, sai da coluna dessa pessoa, de todas as veias do corpo dessa pessoa. Vai embora, Satanás. Pega sua bronquite, sua asma, sai dessa pessoa, sai dos ombros, sai com essa tendinite, essa artrite, artrose, esse espírito da mentira, espírito da revolta, da ansiedade. Sai dessa pessoa e solta a família desses homens, a família dessas mulheres. Sai daquela casa e não toque mais em nenhum deles, porque todos estão marcados para a salvação. É como está escrito: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E eu venho desfazer toda inveja, todo olho grande, toda obra de feitiçaria, bruxaria contra essa pessoa. Está desfeita essa coisa, em o nome do Senhor Jesus. Vai embora e não volta mais. Você que faz aquela mulher brigar com esse homem do nada, que faz o homem brigar com a mulher à toa, do nada surge uma confusão, que faz o filho ser rebelde, ou a filha. Eu estou mandando você soltar a família. Sai de dentro daquela casa, apartamento, nem água, vai embora. Sai da empresa e não volta mais, em nome de Jesus. Isso não é pedido não, isso é uma ordem. Oh Deus, agora abençoa o teu povo, porque em nome de Jesus eu os declaro curado. Eu quero que o pâncreas dessa pessoa volte a produzir insulina normalmente. Eu quero que os rins trabalhem normalmente como o Senhor criou. O coração, que a pressão passe a ser 12/8, meu Deus. Eu quero os ossos dessa pessoa firme, sem nenhuma dor. O joelho, panturrilha, calcanhar. Eu quero essa pessoa totalmente curada. Eu quero as veias desentupidas, onde essa pessoa não terá mais tonteira. Oh Deus, o sangue chega ao cérebro com facilidade. Acabou aquele espírito apelidado de labirintite. Você não vai mais entrar nessa pessoa. Você que dá vida à hérnia de disco, sai agora em nome de Jesus e leva com você a sua hérnia. Ela é sua, pode levar, em nome de Jesus. Essa hérnia não pertence a essa pessoa. Sai com seu inchaço, excesso de gases, intestino preso. Sai dessa pessoa, demônio, e não volta mais, em nome de Jesus. Tire as mãos da fonte de renda dessa pessoa, da prosperidade, o dinheiro dessa pessoa.
tire as suas mãos, vá embora, em nome de Jesus. Agora, meu Deus, eu venho pedir ao Senhor, cada pessoa tem uma garrafinha de água na mão igual eu, tem um sabonete na outra. Pai, põe um poder de cura nessa água. Oh Deus, até mesmo se a pessoa tiver com câncer fase terminal, como a tia daquele homem, que nem era crente, mas quando ele ouviu falar desta água em nome de Jesus, ele disse: eu quero, que eu vou levar para minha tia. E nós não sabíamos, a tia estava cancerosa em fase terminal, a mulher foi curada. Oh Pai, põe esse poder nesta água, seja lá o que for que a pessoa estiver passando, que ela seja curada na hora, com uma tampinha d'água que ela bebeu, o suficiente para mudar toda a história, em nome de Jesus. Põe um poder, Senhor, nesses sabonetes, para tirar a inveja, o olho grande, as má conversação. Oh Deus, quando a pessoa se ensaboar, quando ela se enxaguar, toda porcariada vai descer de ralo abaixo, vai para o inferno, mas não fica mais nessa pessoa, em nome de Jesus de Nazaré. Meu Deus, eu quero também que essas balas que essas pessoas pegaram sejam transformadas em fogo do teu altar, assim como o Senhor usou os lenços que o Paulo dava, lenços e aventais que ele dava, e o Senhor pelas mãos dele operou tanta coisa grande, Deus, que através dessas balas, água, sabonete, que o Senhor opere também em nome de Jesus. Até o Senhor mesmo, Jesus, usou a sua saliva e o ceguinho abriu os olhos. Oh Jesus, Deus vivo, o Senhor falou para Moisés fazer uma pasta de figo e colocar na ferida de Ezequias para que ele fosse curado. Oh Pai, usa também esses ingredientes e que a pessoa vê mudança, vê libertação, em nome de Jesus. E agora, meu Deus, eu venho pedir ao Senhor para transformar esse caminho santo, ó Deus, num local de libertação. Quando o povo passar nesse caminho, o imundo fica preso, mas a pessoa sai do outro lado com outra cabeça, completamente libertos, curados, em nome do Senhor Jesus. Receba, Senhor, a fidelidade, os dízimos, porque o dizimista, ele é coluna de templo, é ele que mantém as portas abertas, a luz paga, o material de campanha. Ele é um ajudador, ele é aquele que empurra a obra. O pastor é pregador, mas eles são aqueles que mantêm a porta aberta, em nome de Jesus. São pessoas de muito valor. Então eu peço que o Senhor recebe os dízimos e faz eles prosperarem. Lembra do que o Senhor falou, Pai? O Senhor disse: os que me honram, eu honrarei. Então honra essas pessoas. E agora eu entrego em suas mãos cada uma delas. Cobre com seu manto de justiça e faz prosperar, Deus. Faz tudo dar certo onde essa pessoa puser a mão, em nome de Jesus. E vocês digam: assim seja. Deus abençoe. Vão na paz de Cristo. 3h, a pastora Conceição está aqui e eu volto às 19h. Tem um recado do Nando para você. Tem um recado do Nando para você. Um recado dele para você. Olha, vocês aí, Deus abençoe. Pastor, tem culto de tarde? Tem. Você pode vir aqui, a pastora Conceição vai estar aqui 3 horas. Eu volto às 19h, tá bom? Deus te abençoe, fique na paz.